Pessoal, hoje vamos iniciar mais um pedacinho do nosso conteúdo de função quadrática. É só uma partezinha para explicar para vocês uma ligação do estudo do sinal da função quadrática, que a gente pode analisar por meio do gráfico. Ou até mesmo pelos x1 e x2, lá pelos nossos zeros da função, tá? Então, aqui ele já começa com um exemplo, vamos resolvendo juntos. Considere que a temperatura T de uma cidade em determinado dia pode ser expressa de modo aproximado por T em função de T minúsculo, ou seja, a temperatura varia em função do tempo. Então, ali tem a função, onde o T minúsculo é a hora do dia, e a hora do dia vai de 0 a 24, certo? Daí pergunta assim, a temperatura nesse dia foi de 0 graus em algum momento? Como é que a gente vai descobrir se a temperatura foi 0 graus em algum momento? Hein, pessoal? Vocês já aprenderam isso? Ele disse que a gente precisa saber se tem algum tempo em que a temperatura é 0. Então, esse 0 aqui, nós vamos jogar lá na temperatura. Então, nada mais é do que resolver uma função do segundo grau. Nós vamos igualar essa função toda aqui a 0. Então, vou fazer com vocês. Essa questão lá no nosso apoio para eu mandar depois para vocês, lá no Word. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Então, nós temos aqui, pessoal, a função e a temperatura, então, tem que ser 0. Então, T de T tem que ser 0. Então, nós vamos copiar a nossa função e igualar a 0. Vão resolvendo aí também. Então, 0. A gente descobre o tempo quando a temperatura é 0. Ok? Então, resolvendo isso aqui, nós podemos deixar essa função tirando o mínimo múltiplo comum, né? Como é que vai ficar essa para tirar as frações. Então, é como se aqui a gente colocasse 9. E aqui 9. Então, o que vai ficar aqui em cima não vai mais ser 8, nem aqui 7. 9 dividido por 9, repetimos, né? 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 8, 24. Aqui não tem nada embaixo do 7, a gente então sabe que é 1. 9 dividido por 1, 9. Vezes 7, 63. E aqui o 0
Se a gente pôr sobre 9, vai continuar zero. Por que que a professora fez isso? Para simplificar a nossa conta. Agora, nós podemos cortar todos os 9 de baixo. Então, aqui sobra 1, aqui sobra o 24 e aqui o 63. E do zero também cortaria, só que 0 dividido por 9, 0 é a mesma coisa. Agora fica mais fácil para a gente resolver Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quanto que vai ficar delta? Delta é igual 24 ao quadrado, quanto que dá? Vou ver aqui na calculadora. 576. Menos 4 vezes menos 1 dá 4, vezes menos 63, menos 252. Então, o nosso delta vai ficar 576 menos 252. Isso dá 324. Continuando a segunda parte de Bhaskara. T é igual. Botamos uma fração. Menos B. Mais ou menos raiz de delta, que é 324. Raiz de 324 é 18. 2 vezes A. Então, aqui, como que vai ficar? Nós vamos ter uma hora com mais, outra hora com menos, certo? Então, uma hora nós vamos ter T1, outra hora T2. Então, aqui, primeiro eu vou pôr mais. 2 vezes menos 1 fica menos 2. E aqui nós vamos ter T1. Então, tempo 1 é igual menos 24 mais 18, quanto que dá? 6. 6. 6 negativo, né? Dividido por menos 2, vai dar um tempo igual a 3 positivo. E agora, vamos resolver T2. Copiamos de novo, mas agora, em vez do mais, nós vamos colocar menos aqui. 24 com 18. 42. 42 dividido por 2, 21. Então, nós vamos ter alguma hora do dia em que a temperatura vai ser 0 graus? Sim. Quando for 3 horas e quando for 21 horas. Ok? Então, a resposta é sim. 3 horas e às 21 horas, a temperatura foi de 0 graus. Esse é o primeiro tópico. Agora, o segundo tópico. O que que fala o segundo tópico? Qual era a temperatura a 0 hora? Agora, ele não dá mais tempo igual a 0. Agora, ele diz que o nosso tempo é igual a 0.
Então, vamos lá. Só quero copiar a pergunta aqui para depois passar esse material para vocês. Então, agora ele diz... Opa, copiei a mesma. Qual era a temperatura 0 hora? Agora, o T minúsculo, T de tempo, tem que ser 0. Então, T igual a 0. Então, a gente copia de novo a nossa função. Só que agora a gente sabe o valor do Tzinho, certo? Então, onde tiver Tzinho, eu vou colocar 0. Então, como que vai ficar essa conta? A temperatura na hora 0 vai ser igual. Aqui tem um 0 multiplicando, vai cancelar. Aqui tem um 0 multiplicando, vai cancelar. Menos 7. Então, a temperatura às 0 horas foi de 7 graus Celsius. Ok? Agora, no próximo tópico, faz uma perguntinha um pouco diferente. Em que hora do dia a temperatura atingiu o maior valor? Qual foi a temperatura máxima registrada nesse dia? Então, a hora em que a temperatura atingiu o maior valor. Se é maior valor, é lá no nosso vértice da parábola, certo? Nós temos uma função quadrática decrescente, automaticamente o nosso A é negativo, e sabendo que o nosso A é negativo, aqui, A negativo, nós vamos ter uma parábola nesse sentido assim, que a gente diz voltada para baixo. Então, o vértice da parábola vai ser o ponto D máximo, formado pelo X vértice e pelo Y vértice, certo? Então, ele quer saber a hora do dia. Então, a hora é o X vértice ou o Y vértice, pessoal? A hora, o tempo minúsculo, está no eixo X ou no eixo Y? Hein? O menor tá no X, não? Oi? O menor tá no X e o maior no Y, né? É o contrário? Não, ele é um ponto de máximo. Então, a gente vai ter um gráfico
qualquer, vou desenhar aqui. Então, quando a gente diz que a gente tem um gráfico, uma parábola voltada para baixo, não vou conseguir ver isso. Então, por exemplo, finge que essa é a nossa parábola verdinha. E aqui está o nosso eixo Y. Pessoal, tá dando eco aí de alguém, da minha voz, que tá me incomodando. E o eixo X. Então, esse ponto de máximo que vai estar aqui no topo, ele é formado, as coordenadas dele, por X vértice e Y vértice. O X vértice é de tempo, porque aqui no eixo X é o tempo, e o Y vértice é de temperatura. Então, em que hora a temperatura atingiu o maior valor, vai ser o nosso X vértice. Nós vamos descobrir a hora. E se a gente calcular o Y vértice, nós vamos descobrir a temperatura máxima do dia. E a hora entre a temperatura... professor, Oi. então, como ele quer, tipo, ele não quer saber o máximo ou o mínimo, né? Ele quer saber da temperatura e do tempo. Então, por isso que o X vai calcular o X do mesmo jeito. Isso, vai calcular tanto o X vértice quanto o Y vértice. Se fosse pedir da parábola, o ponto máximo, daí sim seria só o Y vértice, né? Ponto máximo, ponto. Sempre que a gente fala de ponto dentro da matemática, nós estamos falando de coordenadas, X e Y, sempre. Então, também seria X vértice e Y vértice, se ele dissesse ponto máximo. Um ponto, ele não pode ser só X ou só Y. Tá? Isso aqui são coordenadas X e coordenada Y. A junção da coordenada X com a Y vai dando os pontos da nossa parábola. Tá? Então, aqui, nessa, nós teríamos que calcular, na verdade, T vértice, né, que é o X vértice. E o T vértice maiúsculo, que seria o nosso Y vértice. Então, aqui basta aplicar a fórmula do X vértice e do Y vértice. Então, para o X vértice, que na verdade o nosso X é chamado de Tzinho de tempo, qual que vai aqui? Menos B, então menos 8/3, dividido por 2 vezes A. O valor de A é o valor que acompanha o T ao quadrado. Ele é negativo.
de 1,9, 1 sobre 9. Então, o nosso T-vértice vai dar menos 8 sobre 3. E a fração de baixo, eu troco o sinal de divisão por uma multiplicação, e a fração de baixo eu tenho que inverter. Ali, o 2 multiplicando 1 dá 2, e o 9 a gente repete, certo? Então, invertendo, vai ficar 9 sobre 2. Então, o T-vértice vai ficar menos com menos, fica mais. 8 vezes 9, 72. 3 vezes 2, 6. Então, 72 dividido por 6 dá 12. Então, às 12 horas, atingiu a temperatura máxima. E agora, nós temos que calcular qual foi essa temperatura máxima. Então, agora é o Y-vértice, que nesse caso que a gente está trabalhando temperatura, é o T-vértice. Ou basta a gente calcular a temperatura quando for 12 horas. Aqui tanto faz, tá? Como a gente tem delta, tanto faz, porque vai usar o delta aqui. Se a gente não tivesse calculado o delta ainda, eu acharia mais fácil porque aqui, ó, a fórmula é menos delta dividido por 4A, certo? Se a gente não tivesse o valor de delta que a gente calculou lá no primeiro tópico, eu sugeria para vocês calcular da seguinte maneira. T-vértice vai ser a temperatura quando o nosso tempo for 12. Então, como é que vai ficar isso? Copiamos a nossa função e no lugar de tzinho nós botamos 12. Então, tanto faz, um caminho ou outro tem que chegar na mesma resposta, tá? Não importa. Eu vou por essa aqui porque eu considero mais fácil. Se bem que ali, como a gente já tem delta, também fica tranquilo. Então, onde tiver T, nós vamos pôr, T minúsculo, né? Nós vamos pôr 12. Então, aqui fica 12 ao quadrado. Já vou pôr direto 144. E aqui fica 12. Resolvendo isso, um vezes 144, então vai ficar 144 dividido por 9. 144, se a gente dividir por 9, dá 16, dá exato. Então, já vou tirar aqui, vou pôr direto 16. Aqui, 8 vezes 12 dividido por 3 vai ficar 32. Menos 7. Então, a temperatura para as 12 horas vai ser menos 16 mais 32 fica 16.
16 menos 7 fica 9. Então, a temperatura máxima foi de 9 graus Celsius. Bem frio, hein? Ok? Então, aqui nós recapitulamos algumas partes. Se a gente construir esse gráfico, que é o próximo tópico, esboce o gráfico da função que relaciona T de tempo e T de temperatura. Então, aqui nós sabemos que a nossa parábola está voltada para baixo. Nós calculamos o x-vértice, certo? Então, se a gente desenhar aqui... Deixa eu pegar a minha apostila, que daí já tem o desenho pronto. Então, aqui nós vamos ter o x1 e o x2. Lembram que a gente achou? 3 e 21, T1 e T2. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontinhos. E nós vamos ter também o ponto de máximo, que às 12 horas vai atingir a temperatura máxima, que é de 9 graus Celsius. Então, e aqui, o que é esse? Por que tem esse ponto no menos 7? Porque a gente descobriu também a temperatura às 0 horas. Então, botamos todos os 3 pontos que a gente tem e traçamos a parábola. Agora que a gente vai fazer o estudo do sinal. Então, quando que a gente vai ter temperatura negativa, pessoal? A gente vai ter temperatura negativa quando o tempo for menor que 3. Ah, vou fazer flechinha, na verdade. Temperatura mais geladinha geralmente é no azul, né? Então, quando que vai ter temperatura negativa? Quando o tempo for menor que 3, a gente sempre analisa o eixo X no estudo de sinal, tá? E quando o nosso X for maior que 21, nós vamos ter tempo negativo, temperatura negativa. Então, deixa eu escrever aqui. A temperatura vai ser negativa quando o nosso tempo for menor que 3 e quando o nosso tempo for maior que 21, certo? Agora, para temperatura positiva. Quando que nós vamos ter temperatura positiva? Entre o 3 e o 21. Então, a nossa temperatura vai ser positiva quando o nosso tempo estiver no intervalo de 3 até 21, certo? E quando for exatamente 3 e quando for exatamente 21, nós vamos ter a temperatura igual a 0, que é os nossos x-vértices. Isso é o estudo do sinal. Como que eu poderia fazer isso? Eu poderia pegar uma parábola, e simplesmente fazer esse desenho assim, do gráfico. Só que a nossa parábola está ao contrário. Então, parte negativa da nossa está antes do x1 e parte negativa depois do x2 e a parte positiva está no meio. Então, quando a gente tiver um A negativo, uma parábola decrescente voltada para baixo,
nós vamos ter entre x1 e x2 os valores positivos, ok? E quando a gente tiver um A positivo, a nossa parábola vai ser nesse sentido, e entre x1 e x2 nós vamos ter valores negativos. Então, para A positivo, nós temos essa situação aqui. É igual a zero quando for igual ao x1 e x2, é maior que zero quando tiver antes do x1, depois do x2, e quando que vai ser menor que zero? Quando tiver entre o intervalo deles. E o que vai alterar quando o nosso A for negativo? Quando o nosso A for negativo, A negativo, como que vai ficar? O primeiro tópico, igual. Mantém igual. Quando f de x é igual a zero, para x igual a x1 e para x igual a x2. Isso manteve igual ao do A positivo. Agora, quando a gente tem valores de resposta maior que zero. Então, agora nós vamos ter para o intervalo entre x1 e x2. O que é o intervalo que eu falo? É quando nós temos x1, x e x2, onde esse x1 e esse x2 são valores que a gente encontra resolvendo Bhaskara. E f de x, ou seja, as nossas respostas serão negativas para valores menores que x1 e valores maiores que x2. Como que eu represento isso? X menor que x1, onde x1 é um número, ou x maior que x2, onde x2 também é um número. Tá? Então, o que troca do A positivo para o A negativo? Aqui, ó. Eles se invertem para os valores positivos e negativos, tá? Aqui é quando o nosso A é positivo. Ok? Então, é só um detalhe a mais. Isso não precisa gravar, tá, pessoal? Só estou explicando para vocês o que é esse tal do estudo do sinal. Então, aqui tem outros casos para vocês na página 58, e daí depois vem as nossas atividades que vocês vão fazer de tarefinha, ok?